Olá, boa noite e a paz do Senhor para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, mais uma noite abençoada, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E nesta noite eu quero trazer uma palavra grandiosa e poderosa. Louvado seja Deus, de gratidão, que se encontra no Salmo 116. O título desta palavra diz: o amor e gratidão para com Deus, pela sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus queridos amados irmãos, a palavra do Senhor diz assim no Salmo 116, a partir do versículo 1 em diante. Louvado seja Deus, que diz: amor ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocar-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma de morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todos o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deverás, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nós, átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Louvado seja Deus. Salmo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que aonde o salmista, aqui, aqui no versículo 1 ao 2 e ao 3, o salmista se encontrava abatido, angustiado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele povo cercaram ele para matar. Louvado seja Deus. Aleluia. O salmista Davi, ele foi perseguido. Louvado seja Deus. Tentaram matar Davi. E o socorro dele era Jesus. Louvado seja Deus. Eu acho engraçado aqui porque todas essas perseguições que Davi passou, louvado seja o nome do Senhor, ele clamava, corria aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Eu acho engraçado, meu querido irmão, porque ele não foi atrás de nenhum homem, louvado seja Deus, para pedir socorro. Ele foi atrás do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que só quem dava socorro
Só quem livrava era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele clamando ali por socorro ao Senhor Jesus Cristo, dizendo que a alma dele estava angustiada, louvado seja Deus, estava triste, louvado seja Deus, que a alma dele, que ele estava à beira da morte, a morte tinha cercado, louvado seja Deus, o salmista Davi, louvado seja Deus, mas ele se inclinou e orou ao Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu o clamor do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, na nossa vida, nós precisamos, neste momento que a gente está passando por essas doenças, por essas provações, nós não precisamos temer, porque sabemos que tem um Deus que luta por nós. Nós não devemos se preocupar, porque nós temos tudo. Louvado seja Deus. A nossa maior riqueza, louvado seja o nome do Senhor, é o nosso respirar. A nossa maior riqueza, louvado seja Deus, é estar vivo, é estar falando o amor de Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, para que nós venhamos focar nesse salmo e gritar por socorro no Senhor, porque só sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia também vai falar que o salmista Davi, louvado seja Deus, ele ficou regozijado. Vocês percebam que ele estava aflito, estava desesperado, louvado seja Deus, sem saber o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que ele usou a inteligência, ele usou a sabedoria. Louvado seja Deus, e clamou ao Senhor. É isso que Deus quer comigo e com você, para que nós venhamos usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria e clamar o nome do Senhor. Louvado seja Deus, que Deus vai chegar e entrar com providência na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Eu não sei a situação que você está passando neste momento. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele cuida de você. Deus, ele cuida de mim e de você, porque ele é especialista. A Bíblia diz que antes que eu e você fosse gerado no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. E antes que a gente saísse do ventre da nossa mãe, ele já tinha projetado tudo para mim, para você. Então Jesus, ele nos conhece antes de nós nascer. Jesus sabe o que nós precisamos. Louvado seja Deus. Mas muitos dizem, Senhor, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando aquilo. Deus não liga para mim. Louvado seja Deus, porque assim, não sei o quê. Mas, irmão, a gente percebendo, Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus zeloso que cuida. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós passamos por provas, por luta, louvado seja o nome do Senhor, para que lá na frente nós venha receber vitória, para que nós venha receber bênção, para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha nos guiar, louvado seja o nome do Senhor. E muitos choram, muitos reclamam, muitos murmuram, louvado seja Deus. Mas também, irmão, eu quero dizer nesta noite que às vezes tudo que nós passamos, louvado seja o nome do Senhor, é através da nossa desobediência. Louvado seja Deus. Quando nós não obedece, louvado seja o nome do Senhor, a gente
e esquece que nós passamos pelas consequências. Tudo que nós fazemos, nós pagamos, a consequência vem depois, não vem agora. Mas lá, um ano, dois anos, um mês, dois meses, a consequência pode vir. E muitas das vezes nós fica caçando o que foi que nós fazemos, o que foi, o que é isso que está acontecendo na minha vida. Louvado seja Deus. E eu quero comparar também por aquele cego e de Jericó. Já fazia tempo que ele vinha sofrendo, sendo cego, humilhado, caluniado, mendigando. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós podemos dizer que aquele cego de Jericó, naquele tempo, o povo falava que aquele homem não tinha jeito. Louvado seja Deus. Eu acho, a Bíblia não fala, mas eu acho assim, que o povo olhava para aquele cego de Jericó e falava, ele está assim porque ele está pecando, porque ele pecou. Ele está assim porque ele fez aquilo. Nós ser humano, temos o costume de dizer, quando as pessoas estão passando por provações, louvado seja Deus, que fulano tá em pecado porque fez aquilo, porque pecou. Louvado seja Deus, mas não. Aleluia. Muitas das vezes nós passamos por um processo, louvado seja Deus, por uma prova, para que a gente venha a ser provado lá na frente. E aqueles que for aprovado, louvado seja Deus, Deus chega com providência, louvado seja o nome do Senhor. Porque provações, até Jesus teve aprovações. Louvado seja Deus. Deus enviou Jesus para a terra para passar por provações, para nos mostrar o que era que nós ia passar. Louvado seja Jesus, para que nós venha ficasse sabendo o que nós vinha passar. Louvado seja Deus, para que nós venha passar a aflição, nós venha passar humilhação. Louvado seja Deus, assim como Jesus também passou. Quem somos nós, pobre pecador, para que não passe por tudo isso? E se Jesus, o rei dos reis, louvado seja Deus, o nosso Pai celestiais, passou por tudo isso, por que é que nós não podemos passar? E nós temos que passar glorificando, louvado seja Deus, seja na tristeza ou na dor, ou sem força, ou com força, nós temos que agradecer, louvado seja Deus. Aleluia, porque Deus ele é misericordioso. E esses dias, irmão, eu vinha pensando em riqueza. Eu disse, meu Deus, porque e eu trabalho tanto, Senhor, e não tenho nada, não tenho um carro, não tenho uma casa boa, louvado seja Deus. Aí Deus me fez eu enxergar que eu já sou rico. Eu já sou rico. Rico não, bilionário. E eu sou bilionário. Sabe de quê, meu querido? Da presença dele. Sabe por quê? Porque ele todo dia me dá força, me dá coragem. Louvado seja Deus, para que eu possa correr atrás do alimento. Louvado seja Deus. Se ele abrir uma porta de emprego para mim, é bênção. Isso é riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava pensando, Senhor, isso é bem verdade, porque as riquezas materiais, tudo aqui fica. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós não levamos nada. Então, eu aprendi que nós temos que ser felizes com pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele cuida de nós assim como ele cuida
das aves do céu. Louvado seja Deus. Você vê que os animais não se preocupam com alimento, não se preocupam com comida. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus cuida. E assim como Deus cuida dos animais, Deus, irmão, ele cuida de mim e de você. Por quê? Porque eu e você somos especiais. Nós fomos feitos pela mão do nosso Criador, Deus. Aleluia. Nós somos mais especiais do que os animais. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe. A palavra nesta noite é que eu e você não venha nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã só pertence ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Então, compartilhe esse vídeo para todos aqueles que estão passando por necessidade, que estão passando por diversas provações. Eu não sei o que é que vocês estão passando, mas eu só sei que Jesus ele chega com providência. Eu sei que Jesus ele chega com a cura. Eu sei que Jesus é o mesmo Deus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Deus que curou aquele cego de Jericó, aquela mulher cananeia, é o mesmo Deus que curou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes nós se prendemos, louvado seja Deus, ao pecado. Porque nós, irmão, louvado seja Deus, e outra coisa também que eu quero relatar, louvado seja Deus. Muitas das vezes, muitos líderes de igreja, louvado seja Deus, se desvia, louvado seja o nome do Senhor, se esfria, louvado seja Deus. Porque, irmão, eu digo assim por experiência, eu não fui pastor, mas eu fui, assim, um dirigente de uma congregação. Louvado seja o nome do Senhor. E ser líder, irmão, não é fácil. Não é fácil. Você leva muitas predadas, você leva muitas pauladas, louvado seja Deus, mas é gostoso. Final. Quando é no final, Deus ele vai chegar com providência. Louvado seja Deus. E eu passei um ano sendo dirigente de uma congregação. Louvado seja Deus. E era bênção de Deus. Porque o ser humano, cada um tem o seu defeito. Nós temos que lidar com o defeito de cada um. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que nós temos que ser pacientes e ter paciência, pedir a Deus sabedoria, como o Salomão fazia. Ele pediu a maior riqueza que Salomão pediu, foi a sabedoria para cuidar do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Então muitas das vezes nós se prendemos porque nós pecamos. Louvado seja Deus. E a gente não quer assumir muitas das vezes o nosso erro. É isso aí que pega, é isso aí que desmantela a nossa caminhada com Jesus. Louvado seja Deus. Então, o que é que eu quero chegar? Assim, eu aprendi, louvado seja o nome de Deus, que quando você errar, você tem que chegar para aquela pessoa que você errou, que você fez aquilo, e dizer: fulano, me perdoe, eu errei, e eu fiz isso, mas eu vou lutar, pedir a Deus sabedoria para que eu não venha fazer mais. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que muitas das vezes as pessoas se afastam e da casa de Deus. Por quê? Porque os líderes, muitas das vezes, louvado seja Deus, ele se prende, guarda aquele erro.
e só quer estar certo, sabendo que nós, irmão, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum membro, ninguém, somos todos iguais. Louvado seja Deus. Nós temos aqui amar o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, é muito importante isso para que nós venhamos se arrepender, para que nós venhamos a assumir o nosso erro. Louvado seja Deus. É muito difícil a gente errar e dizer que fez, que errou. Muitas das vezes nós queremos estar certo o tempo todo, mas Deus sabe que nós somos falhos. Deus conhece as nossas limitações. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de hoje é gratidão. A palavra de hoje também que eu deixo para você, para que nós venhamos se arrepender e fazer o que é certo. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz: